Componente curricular, língua portuguesa. Tema, figuras de linguagem para habilidade, analisar e interpretar os efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem nos textos. Olá, tudo bem com vocês? Na aula anterior, nós vimos o efeito de sentido das figuras de linguagem em poemas e músicas. Inclusive, projetei vários vídeos, ouvimos muitas canções. Vocês gostaram bastante daquela literação com o tic-tic te dei pro leite da música do Chico Buarque. Analisamos, por exemplo, o efeito do hipérbato no hino nacional. Lembra, Enzo? Você achava que o sujeito de ouviram era indeterminado? Com a desconstrução do hipérbato, ficou claro entender que o sujeito simples determinado é a expressão às margens plácidas do Ipiranga. Muito bem. Fizeram as atividades propostas? Ficou alguma dúvida? Podemos prosseguir? Sim, Priscila, vai cair na prova. Mas não é só por isso que precisamos entender os efeitos de sentido, não? Hoje, a aula será mais expositiva, depois faremos algumas atividades de produção de texto. Então não vou projetar vídeo, não vou passar música, hoje nós vamos focar um pouquinho mais na teoria para praticar a escrita. Tudo bem? Na aula de hoje nós trataremos das figuras de linguagem no meio publicitário. Como que elas influenciam no comportamento do consumidor? É preciso refletir de forma crítica sobre o impacto das figuras de linguagem na persuasão publicitária. Será que a oferta de um produto, de um serviço, não causa algum direcionamento? Por que será que existe uma preocupação com a elaboração tão sofisticada da linguagem de modo a seduzir o consumidor? Já pensaram sobre isso? É bom refletir. Alguém pode me dar um exemplo de uma publicidade que causa impacto, que seduz o leitor, que tem alguma figura de linguagem que causa impacto? Muito bem, Mariana. Red Bull te dá asas. Será que dá mesmo? O substantivo asas foi usado no sentido denotativo ou conotativo? Qual a figura de linguagem, João, que foi usada nessa frase? Não lembra? Isso, Arthur. Metáfora. A metáfora na frase te dá asas. Essa asa não é literal, não foi usada no sentido denotativo, mas conotativo, metafórico, né? Ela sugere que a bebida, no caso o Red Bull, proporciona uma sensação de energia, de vitalidade, de liberdade, que o termo asa empresta nesse sentido, né? Como se a pessoa pudesse voar. Isso mesmo. É o efeito de sentido causado então pela metáfora, né? Ele cria uma linguagem poderosa na mente do consumidor, associa o produto a uma experiência positiva e estimulante. Ela transmite a ideia de que a bebida, o Red Bull, aumenta a disposição, o desempenho físico, mental, dando ao consumidor uma força extra. Será que dá mesmo? Veja o efeito de sentido da metáfora na propaganda, né? É o impacto publicitário. É esta metáfora, ela é eficaz porque ela é muito simples, ela é fácil de assimilar, de ser lembrada, né? Ela carrega uma conotação positiva.
A ideia de ganhar asas também se conecta com os valores de aventura, ousadia, que são frequentemente promovidos por campanhas publicitárias. Este é o efeito de sentido dessa figura de linguagem. Ao perceber o efeito de sentido, o consumidor crítico fica mais atento, mais seletivo, torna-se menos suscetível a anúncios como hipérboles. Por exemplo, hiper o quê? Hipérbole, outra figura de linguagem, usa o exagero. Por exemplo, estou morrendo de vontade de fazer uma redação, não é, Eliana? O verbo morrer nessa oração foi usado no sentido hiperbólico, exagerado. Tudo bem? Perguntas? Vou distribuir agora então alguns cartões para que vocês possam fazer uma atividade. Vocês vão preencher essas frases com a figura de linguagem que acreditarem ser mais convenientes ao contexto, para a aula de fixação. E depois nós vamos praticar a criação de frases, a escrita de frases, utilizando diferentes figuras de linguagem. Tudo bem? Então, para recapitular a aula de hoje, vamos concluir que nosso tempo está se escasseando. As figuras de linguagem não têm apenas um efeito estético, como em textos literários. Elas são um importante instrumento de construção de sentido na leitura do mundo. Pensem nisso na hora de ler e produzir um texto. Até a próxima!